Olá, tudo bem por aí? Vamos falar de comunicação não violenta? Esse é um tema que tem se falado bastante e é um tema muito queridinho para mim porque ele fez muito sentido no momento em que eu conheci a ferramenta, a metodologia. E uso bastante, não só na consultoria, que traz um resultado muito legal dentro das empresas, mas também no consultório. Então, vou contar para vocês o que é essa tal CNV, que é da comunicação não violenta. O Marshall Rosenberg escreveu um livro contando a sua história de incômodo e desconforto com a forma hostil com qual ele via as pessoas tratarem conflitos. Então ele cresceu num ambiente no interior dos Estados Unidos e se incomodava muito com a forma agressiva, muito violenta com que as coisas se desenrolavam. O mais fantástico que eu acho dessa história é você ter um desconforto na tua vida, pesquisar sobre ele, entender, criar uma metodologia e disponibilizar essa ferramenta para a humanidade. Então hoje ele usa a comunicação não violenta, por exemplo, em N cenários, inclusive em zonas de guerra. Olha que sensacional! Então ele vai contar pra gente, assim, que tem uma forma da gente dar um feedback, da gente resolver um conflito, da gente contar pro outro um tema difícil que tá na nossa relação e resolver este problema de uma maneira muito mais saudável e empática. Então muda completamente tanto o meu jeito de falar com você sobre o meu desconforto, quanto o meu jeito de ouvir você. Então ele vai trabalhar com a gente em 4 pilares. O primeiro pilar é observação. Quando eu vou contar para a pessoa, dar um feedback, ou contar o que aconteceu, que me deixou desconfortável, me despertou algum sentimento, eu preciso falar para essa pessoa o fato. Toda vez que a gente diz assim, toda vez, nunca, sempre, você sempre faz tal coisa, numa discussão, num feedback, a gente generaliza. No que a gente generaliza, a gente abre a possibilidade do outro vir se defender. E aí a gente tem um problema. Aí a conversa termina, né? Porque se o outro vai se defender, ele não tá ouvindo mais o que você tá falando. Então, quanto mais específico for eu falar daquele momento, do específico, do que aconteceu, o fato que é inquestionável, quando você falou tal coisa, em tal reunião, naquela nossa conversa, naquele momento, como eu me senti. Aí a gente tem a segunda parte. Eu conto pra você o que despertou em mim a sua ação. Então, olha, quando você fez tal coisa, reagiu desse jeito e me disse tais e tais palavras, eu me senti incomodado, triste, magoado, desrespeitado. É diferente de eu falar assim, você me desrespeitou, você me magoa, você me irrita, você quis passar por cima de mim, você me jogou na fogueira, qualquer coisa nesse sentido. Quando eu tenho essa perspectiva de contar deixa eu te contar como é que eu me senti nesta cena muito específica. A partir do momento que eu falo como eu me senti, o outro naturalmente não tem questionamento, porque não tem gestão sobre isso. O máximo que ele pode dizer, olha, sinto muito, não era isso que eu queria, né? Mas ele entende o que aconteceu comigo no momento em que eu vivi aquela cena com você. O terceiro ponto, eu vou explicar por que eu me senti assim, porque qual a minha necessidade. Então, primeiro eu falo a observação do fato, depois eu conto para o outro qual foi o meu sentimento a partir daquele fato, e aí eu vou dizer assim, olha, eu me senti angustiado e triste, porque para mim é muito importante a sua compreensão, eu conto com a sua empatia, eu tenho necessidade do teu apoio. E quando eu não me sinto, não é você que não me apoia, porque isso é julgamento. Então eu não posso fazer julgamento do outro, eu preciso falar da minha perspectiva. Então, quando eu não me sinto apoiado por você, quando eu não me sinto respaldado, quando eu não me sinto validado, essa era a necessidade minha que não estava sendo atendida e por isso eu senti isso. E o quarto ponto é quando a gente fala para a pessoa como é que a gente amarra as próximas discussões, conversas, como é que a gente vai seguir a partir daqui.
Então, no quarto ponto, o que a gente vai falar é assim, beleza, a partir de agora, que pedido que a gente faz? Como é que a gente pode amarrar para que esse tipo de coisa não aconteça? Uma vez que eu já contei para você qual é a minha necessidade, qual é o meu sentimento quando determinadas coisas acontecem ou quando você fala de determinada maneira. Então, a gente amarra para que a gente tenha um outro nível de relacionamento. Um relacionamento mais tranquilo, um relacionamento mais respeitoso, um relacionamento muito menos violento. Porque a violência, ela não precisa ser só verbal, ela pode ser não verbal. Quando a gente dá workshop de comunicação não violenta, quando a gente vai falar de feedback nas empresas, a gente usa aquela imagem da Meryl Streep no filme O Diabo Veste Prada. Quem lembra, é um clássico, em nenhum momento ela grita, em nenhum momento ela fala um palavrão, sempre muito cheia de classe, né? Muito empoderada e altamente violenta. Sem nenhum grito, porque a gente confunde a violência muito quando ela é explicitada através da agressividade, mas ela também pode acontecer o que a gente chama de passivo-agressivo, né? Eu não tô gritando com você, mas estou sendo altamente violenta. Muda a forma com que a gente se relaciona. Primeiro porque eu posso fazer o exercício de entender. Fulano reagiu de tal jeito. A cena é o fulano gritando comigo. O que será que ele devia estar sentindo? Que necessidade que ele tem que despertou, que não foi atendida. Então, será que foi o fato de eu não ter dado atenção? Enfim, dá pra gente mudar a perspectiva. É fácil? Não, a gente quando fala, apresenta nos workshops, ou no consultório mesmo, esses quatro pilares da CNV, parece, beleza, é só falar do fato sem julgamento, só apresentar o que eu sinto, é só falar para a pessoa a necessidade que eu tenho, ou então, e finalizar com um pedido. Gente, não é fácil, definitivamente não é fácil. É complexo, mas muda o patamar da qualidade dos relacionamentos. A gente tem uma vida muito mais fluida, a gente tem uma vida muito mais segura, relacionamentos muito mais felizes, mais assertivos, mais saudáveis, porque a gente coloca na mesa. Nas empresas eu uso bastante esse jogo que chama Grok, e ele traz as cartinhas. Então tem os cards de sentimentos e de necessidades. Então dá pra gente fazer, quando eu vou explicando, eu vou fazendo dinâmicas a cada etapa, cada uma dessas 4 etapas, para a pessoa entender e fixar bem. Então dá para fazer um monte de coisas. No consultório também, quando a pessoa está com um conflito muito grande e ela está angustiada, ou quando ela fala, não consigo entender o que eu sinto, eu tiro todas essas cartinhas de sentimento, disponibilizo e aí falo, me fala, o que você está sentindo? Ela vai escolhendo e de repente ela vê mapeado todos os sentimentos dela. A partir do momento que eu tenho consciência, que eu consigo enxergar o que eu estou sentindo, eu faço gestão sobre isso. Então, assim, a comunicação não violenta, ela é muito produtiva para as relações. Dentro das empresas, quando a gente vai mediar um conflito, para os líderes, ajudarem os líderes a mediar conflitos, para ele ministrar bem um feedback, para que ele possa estruturar melhor a fala, a CNV super ajuda. O livro é fácil de ler, não é um livro difícil, ele é riquíssimo em exemplos. Eu indico ler primeiro o livro base, né, a fonte base do Marshall, onde ele conta toda essa história e ele vai contando situações de zona de guerra. Além da relação com o outro, eu gosto de puxar muito para a relação com a gente. Então, por exemplo, aconteceu uma cena que eu fiquei magoada com tal pessoa. A pergunta é, que necessidade eu tinha nessa relação que não foi atendida? Antes até de ir falar com o outro, antes até de resolver isso com o outro, o que acontece dentro de mim que tá permeando aqui o meu jeito de funcionar, as minhas angústias, que partes em mim estão movimentadas a partir dessa situação? A partir do momento que eu entendo o que eu tô sentindo, que necessidade eu tinha, que leitura eu fiz da cena, muitas vezes eu resolvo em mim, cara, isso aqui fala muito mais de mim do que do outro. E esse é um grande desafio que a gente tem, que eu sempre falo para as pessoas, o nosso grande desafio é separar o que é meu e o que é seu.
Então, assim, comunicação não violenta foi um dos temas que as pessoas pediram bastante, porque eu viro e mexe estou postando e falando sobre isso nas empresas, as pessoas gostam e querem saber, dá pra gente trabalhar inúmeras atividades dinâmicas, tudo para melhorar o relacionamento interpessoal e também no consultório, os profissionais que trabalham, que gostam de ferramentas alternativas, também dá para usar, tá bom? Se tiver mais dúvidas, me fala que eu vou adorar falar, porque esse é um assunto muito queridinho. Beijo para vocês, até mais!